Existe uma tendência, desde Vargas, das pessoas procurarem no político um pai. Alguém que cuide delas, alguém que alimente elas, alguém que dê abrigo, alguém que defenda. Por isso o trabalhismo, populismo, positivismo, socialismo e social-democracia prosperaram tanto nesse país. Então se você quer chegar ao poder no Brasil, tudo que você tem que fazer é falar que vai defender, vai proteger os filhos pobres dos burgueses que fazem bullying. O discurso do papi que vai resolver tudo, que vai construir escola, que vai construir hospital, que vai construir delegacia, prisão, estrada, gastar o que tiver que gastar, fazer o que tiver que fazer para dar dinheiro para vocês. Claro, não importa se o resultado de tudo isso for uma inflação galopante, um déficit explosivo, corrupção generalizada, empobrecimento contínuo da população e uma grande concentração de poder e capital nas mãos de políticos, empresários e sindicalistas. Mas foda-se, afinal você não vai ver nada disso. Tudo que você vai ver vai ser um PIB padrão chinês, mesmo que ele depois seja acompanhado de uma inflação nível Venezuela. E por que eu tô falando tudo isso? Porque além de explicar por que o Brasil ele entra nesses ciclos de crise a cada poucos períodos de tempo, também explica, também nos dá a capacidade de perceber a ameaça que virá. Muitos que estão vendo esse vídeo não se lembram, talvez nem eram nascidos, mas você sabe como era o Lula das primeiras eleições? O Lula das eleições de 89, de 94, de 98. O Lula ele era um extremista desgraçado, falando de estatizar bancos, falando de dar calote em dívida, falando que quebrar contratos que o Estado tinha, uma intervenção massiva na economia. O Lula do século XX era um revolucionário à moda antiga, socialista. Convencer a classe empresarial de que eles precisam deixar de ganhar as fortunas que estão ganhando hoje. É preciso que muitos empresários deixem de engordar a sua conta bancária, deixem de engordar o seu patrimônio pessoal, para que uma parte disso seja revertida em salário. E é por isso que o Lula não foi eleito. O Lula, vestido de vermelho, barbudo, gritando com cheio de sindicalistas em volta, gritando junto, afastava a classe empresarial, afastava as famílias conservadoras. E é por isso que o Lula não foi eleito. E outra, a primeira eleição do Brasil, que é a primeira eleição que o Lula participa, ocorreu em 89, a primeira eleição para presidente do Brasil. E em 88 tem a queda do Muro de Berlim. As utopias socialistas morrem, o socialismo soviético morre. O Lula não era adequado mais naquela época. Aquele Lula não agradava nem aos próprios esquerdistas. A esquerda começa a ter uma renovação e nem o próprio Lula pode fazer parte dela, porque ele é um revolucionário. Ninguém via confiança no discurso do Lula, porque todos viram o que ocorreu no leste europeu. O sapo barbudo não era elegível. O cara que queria dar calote e estatizar bancos não é elegível. Por isso perdeu pro Collor em 89, por isso perdeu pro Fernando Henrique nas duas eleições seguintes. O sapo barbudo morre e surge o famoso Lulinha paz e amor. Lula ele não se vestia mais de qualquer forma, com aquelas roupas desleixadas, não. Agora ele usava um terno chique, barba bem feita. Ele não gritava mais. Ele não falava mais de estatização de bancos. Ele falava de conversa com a indústria privada. Ele não falava mais de calote na dívida. Agora ele falava de pagar a dívida. Lula ele escreveu uma carta falando que ele ia manter várias políticas que funcionaram no governo do Fernando Henrique, como o tripé macroeconômico. O Lula ele mudou completamente. O discurso dele era muito mais progressista e não revolucionário. Era social-democrata e não comunista. Ele tinha um discurso fortemente emocional. Era muito comum você ver na época ele falando que as pessoas tinham que votar em um presidente que não aceitasse nenhum único brasileiro com fome. Vocês perceberam? O discurso de um líder preocupado com o povo, falando manso, querendo cuidar das pessoas. Um pai. O Lula ele calou todas as áreas extremistas do partido, do próprio PT, e chamou um empresário para ser seu vice-presidente. Então temos Lula eleito em 2002, reeleito em 2006, conseguindo eleger a Dilma em 2010. E agora em 2020, nós temos o retorno de uma ameaça do tipo Lula. Começa como todas as histórias, um jovem político, de ambição forte, até que carismático, com discurso progressista, emocional, que usa meias verdades para dar embasamento aos seus argumentos, sabe usar as redes sociais e tem alguns influencers do seu lado. O Boulos é o Lula de hoje. Ele vai ser eleito em 2022? Duvido. Em 2026?
Mas e em 2030? Em 2034? Um discurso é populista, emocional, apelativo, carinhoso, coberto de mentiras e ilusões, tudo para esconder um puta projeto radical. Sabemos que o Boulos é radical. Basta ver as coisas que ele já falou. Ele é o Lula. Um dano na fachada da Fiesp é muito pouco perto do dano que a Fiesp está causando há muito tempo ao povo brasileiro. O prédio foi invadido na noite desta terça-feira durante um protesto contra a PEC 55, aprovada no Senado. Ele é tão extremista quanto o Lula era. Ou é, mas agora ele aparece com um discursinho de paz e amor. É o mesmo padrão. E ele é jovem. A maior parte da esquerda brasileira está velha. Ciro Gomes, Lula. Fora os que já morreram. Marina Silva, Dilma. A elite da esquerda brasileira está velha. Boulos é, querendo ou não, o futuro da esquerda. Olha o próprio Lula. Você acha que o Lula radical morreu no século XX? Não! O Lula paz e amor do século XXI é o mesmo do século XX. A diferença é que agora o projeto radical foi escondido. Veja o que ocorreu com o Mensalão e com o Petrolão. Compra de deputados para aprovar projetos. Sabemos que tinha vários decretos do Lula que eram inconstitucionais, que nem deveriam ter força, mas tiveram. Simplesmente ignoraram. Alguns foram desfeitos durante o governo Temer. Mas era inconstitucional e estava lá valendo. Ah, mas o Lula não sabia de nada. Não, não pode ser, o Lula não sabia de nada. Foram ministros dele, foram membros do partido dele. Beneficiou diretamente a ele. Envolvia pessoas ligadas diretamente a ele ou nomeadas por ele. Ou ele é conivente ou ele é incompetente. Sabemos que houve parasitismo de dinheiro público de estatais. Dinheiro esse que saía do setor público e ia direto dos cofres do partido e de membros do partido, de aliados do partido, do setor privado. E olha só que interessante. Segundo os dados da Petrobras, foram 6,78 bilhões que foram destinados à propina. Se 1/3 disso foi para o partido, eles têm em torno de 2 bilhões de reais. Vocês entenderam? É fácil disputar a eleição com isso. É facinho se manter no poder com 2 bilhões de reais. Isso é o mínimo que eles podem ter. A campanha da Dilma custou 350 milhões de reais. Ou seja, apenas com esse dinheiro da Petrobras, eles têm dinheiro para disputar a eleição até 2038. Assim é fácil se manter no poder, na verdade. Usar dinheiro público para financiar Venezuela, Cuba, ditadores africanos. O Lula do passado não morreu, ele só mudou de estratégia, utilizando discurso emocional e meias verdades para disfarçar seu projeto radical. O Boulos falando que o Brasil tem pouco funcionário público, que comparado a outros países ricos, desenvolvidos, o Brasil tem pouco funcionário público. E sim, tecnicamente é verdade. O Brasil, comparado a certos países, ele tem sim pouco funcionário público. Mas em primeiro lugar, que em nenhum momento isso significa que isso é bom e desejável. E em segundo lugar, ele pega essa estatística isolada. Ele se esquece, talvez, que a economia tudo está interligado. E ele se esquece que todos esses países ricos e desenvolvidos que ele está falando, todos eles estão no top 20 de liberdade econômica. Enquanto o Brasil, segundo dados de 2018, está na posição 153 de 180 países. Estamos perto de países como Irã, Ucrânia, Uzbequistão, o Vietnã, que é oficialmente uma república socialista, está à frente do Brasil. E esses filhos da puta falam que a culpa é do capitalismo, é do neoliberalismo. Eles são burros? Não. São ignorantes? Muito menos. Mau caráter? Ah, sim, com certeza. E aí, vai lembrar, o PSOL chamava o PT de projeto de neoliberalismo. Agora, se o PSOL chama o PT de projeto de neoliberalismo, eu tenho medo do projeto que eles têm. No fim, não importa a motivação. Não importa se a motivação é poder ou é ideologia, porque a consequência é a mesma. É um projeto de poder. Projeto de poder que busca alcançar o poder, ter o poder, aumentar o poder e manter o poder. E o PSOL, ele pode sim ser um novo PT. Olha a grande base que eles ganharam no município.
Eu já falei, eleição municipal serve para as próximas eleições. Eleições municipais servem para transformar os municípios em base eleitoral para as eleições para presidente e para o Congresso. O risco Boulos é real. Acho que o Boulos ele é uma ameaça imediata? Não. Eu acho que a ameaça imediata é Ciro Gomes. Mas ainda assim, caso tenhamos uma ameaça Ciro Gomes em 2022 ou em 2026, entenda, a gente vai ter que enfrentar uma ameaça e logo em seguida enfrentar outra. Ciro Gomes depois Boulos. Que excelente destino pode nos aguardar. Alguns ainda se negam a ver, mas o Brasil ele correu um grande risco de se tornar uma espécie de Venezuela. De se tornar um governo autoritário, um governo de partido governante, não de partido único, mas de partido governante. O Lula é que ele hesitou. Isso que é importante. O Lula ele hesitou, ele foi covarde em muitas ocasiões. Motivo pelo qual o Brasil não está no mesmo caminho da Venezuela. O Lula ele poderia não ter dado autonomia para a PF. O Lula ele podia ter passado uma lei, uma PEC, que estendesse o mandato de presidente. Ou o limite de mandatos. Igual vários países fizeram. Países de tendência autoritária fizeram. Países ex-repúblicas soviéticas, inclusive a própria Rússia. Aumentar o número de mandatos para presidente e aumentar os anos de mandato. Ele poderia ter feito isso em vez de ter colocado o poste da Dilma. Ele hesitou muitas vezes. Ele teve uma estratégia hesitante muitas vezes. E ele tinha popularidade, dinheiro e poder para fazer isso. Ele podia ter unificado a esquerda igual o Chávez fez na Venezuela. E ele falou que ele queria sim fazê-la. E agora ele está tentando fazer de novo com o Ciro Gomes, que é criar uma frente ampla com todos os partidos de esquerda. O Lula tentou fazer isso na época com o do Brizola. Ele está tentando fazer de novo com o Ciro Gomes ao lado dele. Então, sim, nós temos um risco do tipo de novo. O Ciro Gomes já declarou em entrevista que ele estaria totalmente disposto a fazer uma experiência socialista no Brasil. Nós temos o espectro do socialismo, o espectro do comunismo nos rondando de novo. Que fique claro, ele nunca foi embora. Desde a década de 30, ele nunca se foi. Ele apenas ficava rondando, às vezes mais forte, às vezes mais fraco. Quem acha que ele foi extremamente enfraquecido em 64 até 85, está muito enganado. E agora ele está vindo de volta com mais força. Nós apenas o afastamos por um breve período de tempo. Ele está voltando de novo. E não sei por quanto tempo nós teremos que enfrentá-lo ou resistir a ele.